Arqueólogos de Israel encontraram fragmentos de pergaminhos com textos manuscritos da Bíblia. As cavernas desses penhascos no deserto da Judéia ainda escondem segredos. Depois de usar drones para mapear centenas de buracos, arqueólogos israelenses escavaram 11 prováveis esconderijos. E na chamada Caverna dos Horrores, onde durante uma revolta contra a antiga Roma e o imperador Adriano morreram muitas pessoas, encontraram um novo tesouro arqueológico, que contém esta cesta de mais de 10 mil anos, moedas antigas e um esqueleto mumificado de uma criança datado de 6 mil anos. E o mais importante, fragmentos de texto bíblico de 2 mil anos com trechos do Antigo Testamento. Eles fariam parte dos manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 por beduínos. Os manuscritos deram uma visão da sociedade e da religião judaicas antes e depois da época de Jesus. Oren Ableman, da Autoridade de Antiguidades de Israel, diz que esses são novos pedaços de um quebra-cabeças e que, apesar de pequenos, trazem conhecimentos sobre aqueles tempos que eles não tinham antes. As buscas por outras partes de manuscrito foram esgotadas, até que, recentemente, pedaços de pergaminho apareceram em mercados clandestinos, provavelmente encontrados e vendidos por ladrões de antiguidades. Israel apresentou hoje fragmentos de um pergaminho bíblico milenar recuperado de uma caverna na Cisjordânia ocupada, uma descoberta histórica, já que foi a primeira do tipo desde quando foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. O pergaminho, que foi escrito em grego antigo, com palavras em hebraico por 2 escribas, inclui versículos do livro dos profetas menores, incluindo Zacarias e Naum. O manuscrito foi descoberto nas falésias do deserto da Judéia pela Autoridade de Antiguidades de Israel e foi recuperado da chamada Caverna do Horror, na reserva natural de Nahal Hever, localizada a cerca de 80 metros abaixo do topo de um penhasco íngreme e que só pode ser acessado por rapel. As condições climáticas permitiram a conservação. Além disso, em outra caverna da região, foi encontrada uma cesta de cerca de 10.500 anos. Tecida em material vegetal preservada graças ao clima árido, a cesta pode ser a mais antiga do mundo e pode dar novos dados sobre como os produtos eram armazenados há cerca de 1000 anos antes da invenção da cerâmica. Israel revelou nesta terça-feira fragmentos de um pergaminho bíblico de 2000 anos de antiguidade descoberto no deserto da Judéia, no sul do país. As autoridades consideraram a descoberta histórica e uma das mais importantes desde os manuscritos do Mar Morto. O que encontramos são novos fragmentos de um pergaminho que conhecíamos e que havia sido descoberto na década de 1950 e início da década de 60. Mas o que encontramos são novas partes do quebra-cabeça deste manuscrito bem grande. Ele é uma tradução para o grego dos 12 profetas menores da Bíblia. Segundo os pesquisadores, os fragmentos tornaram possível reconstruir passagens dos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte do livro dos 12 profetas menores da Bíblia. O material foi encontrado durante escavações em uma caverna em um penhasco na reserva natural Nahal Hever, no âmbito de uma campanha para combater o saque de patrimônio. Para realizar a operação, que se estendeu pela parte do deserto da Judéia, localizada na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, a autoridade forneceu aos arqueólogos drones e equipamentos de montanha, incluindo cordas para descida de rapel. Além dos fragmentos de pergaminho, os cientistas desenterraram objetos que remontam à revolta judaica de Bar Kokhba contra os romanos. Também foi encontrado um esqueleto de criança mumificado de 6.000 anos de antiguidade, envolto em tecido, e uma cesta de 10.500 anos, provavelmente a mais antiga do mundo.
Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto há mais de 70 anos, nas cavernas de Qumran, as cavernas rochosas do deserto da Judéia se tornaram alvo de saqueadores de antiguidades. Esses 900 manuscritos são considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos, porque incluem textos religiosos em hebraico, aramaico e grego, assim como a versão mais antiga conhecida do Antigo Testamento.